Bom dia, que a paz esteja com você. Bem-vindo ao canal Mensagem do Altar. Antes de mais nada, eu preciso te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda de verdade, só para você mesmo, sem julgamento nenhum. Quantas preocupações você já está carregando e o dia mal começou? Pensa nisso por um segundo. Quantos pensamentos já passaram pela sua cabeça desde que você abriu os olhos? Quantas situações você já começou a tentar resolver mentalmente antes mesmo de sair da cama? Quantas contas, quantos problemas, quantas conversas difíceis, quantas incertezas sobre o futuro você já está segurando nos ombros nessa manhã? Eu sei que a resposta não é pequena, e é exatamente por isso que essa mensagem existe hoje. Porque tem uma coisa que Deus quer te dizer antes que você entre nesse dia carregado do jeito que você está. Uma coisa simples, profunda e que vai mudar completamente a forma como você enfrenta o que está pela frente. Se você deixar entrar de verdade, fica comigo até o final, porque antes que esse vídeo termine, a gente vai fazer uma oração juntos que vai ser o momento mais importante da sua manhã. Não sai agora. O que você mais precisa ouvir ainda está por vir. Eu quero começar falando sobre algo que acontece com a maioria das pessoas e que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. A gente aprende, desde cedo, que preocupar é sinônimo de responsabilidade. Que se você se preocupa com os filhos, é bom pai ou boa mãe. Que se você se preocupa com o trabalho, é dedicado. Que se você se preocupa com o futuro, é prudente. E aí, aos poucos, a preocupação vai deixando de ser uma reação pontual e vai se tornando um estado permanente, um modo de viver. Uma forma de existir no mundo. Você para de preocupar com alguma coisa específica e começa simplesmente a ser uma pessoa preocupada. E aí o peso nunca para, porque sempre vai ter algo novo para alimentar a preocupação. Sempre vai ter uma conta nova, uma notícia ruim, uma situação que pode dar errado, uma pessoa que pode se machucar, um futuro que pode ser diferente do que você planeja. E você fica nesse ciclo, preocupando, tentando resolver, não conseguindo resolver tudo, se culpando por não conseguir, preocupando mais, tentando controlar o que não pode ser controlado, exaurindo, e o dia vai passando, e a semana vai passando, e o ano vai passando, e você vai vivendo no futuro, naquele lugar mental de e se, sem nunca estar de verdade no presente, sem nunca conseguir respirar de verdade, sem nunca conseguir descansar de verdade, porque a preocupação nunca tira folga. Mas eu vim te dizer hoje que existe um jeito diferente de viver. E não é negação. Não é ignorar os problemas. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É algo muito mais real e muito mais poderoso do que isso. É aprender a entregar. A Bíblia tem uma das instruções mais diretas e mais revolucionárias que eu já li. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai. É um verbo de ação. Não é diminua aos poucos. Não é tente se preocupar menos. É lançar. Jogar. Transferir de você para ele com intenção toda a vossa ansiedade. Não a parte que você acha que dá para Deus aguentar. Não as preocupações pequenas que não parecem grandes o suficiente para levar a Deus. Toda. Cada uma. As grandes e as miúdas. As que você já orou antes e ainda estão aqui. As que você tem vergonha de admitir que te assustam. Todas. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Esse é o fundamento, não é uma técnica de redução de ansiedade.
É uma realidade espiritual. Deus se importa com você. Ele tem cuidado de você. Ele está prestando atenção na sua vida. Ele não está ocupado demais, não está distante demais, não está indiferente às coisas que te tiram o sono. Ele se importa. E quando você entende isso de verdade, não só como uma frase bonita, mas como uma verdade que você segura com as duas mãos, entregar começa a fazer sentido. Porque você não está jogando suas preocupações no vazio. Você está colocando nas mãos de alguém que é capaz, que é presente e que tem mais interesse no seu bem do que você mesmo. Mas eu quero ser honesto com você sobre uma coisa. Entregar não é fácil, especialmente para quem aprendeu a vida inteira a ser o que resolve, o que sustenta, o que cuida de todo mundo, o que não pode demonstrar fraqueza. Para quem associa pedir ajuda com falhar, para quem internalizou que os problemas são responsabilidade sua e só sua. Entregar vai contra tudo que a cultura nos ensinou. A cultura diz, seja forte. Deus diz, venha a mim os que estão cansados. A cultura diz, se vira. Deus diz, lança sobre mim o teu fardo. A cultura diz, o sucesso é de quem batalha sozinho. Deus diz, sem mim nada podeis fazer. E existe uma liberdade enorme do outro lado dessa entrega. Uma leveza que você talvez não sinta há tanto tempo que esqueceu como é. Aquela sensação de não precisar controlar tudo, de não precisar ter todas as respostas, de não precisar resolver tudo hoje, de poder respirar. Mas essa liberdade não vem automaticamente. Ela vem de uma decisão. Uma decisão que você pode tomar agora, essa manhã, antes que o dia comece para valer. A decisão de dizer, Senhor, eu não consigo carregar isso, mas eu sei que o Senhor consegue, então eu entrego. E essa decisão, quando tomada com sinceridade, muda o dia inteiro. Eu quero falar sobre os 3 tipos de preocupação que aparecem mais frequentemente e que talvez estejam todas presentes em você hoje. A primeira é a preocupação com o que pode acontecer. É o e se. E se a situação piorar? E se eu perder o emprego? E se a doença for grave? E se o relacionamento não se resolver? E se eu não der conta? Essa preocupação vive no futuro. Ela pega um cenário possível e trata como se fosse certo. Ela te faz sofrer por coisas que ainda não aconteceram e que talvez nunca aconteçam. A segunda é a preocupação com o que já aconteceu. É a ruminação. Ficar revisitando o passado, se perguntando se você fez certo, se deveria ter agido diferente, carregando culpa por erros que não podem mais ser desfeitos, prendendo a sua energia num lugar que não existe mais, porque o passado não existe mais, só na sua cabeça. A terceira é a preocupação com o que está acontecendo agora, mas que está fora do seu controle. Situações que você não pode mudar sozinho. Pessoas que você não pode forçar a mudar. Circunstâncias que não dependem de você. E ainda assim você fica ali, tentando mentalmente resolver o que não tem solução nas suas mãos. Os 3 tipos drenam. Os 3 tipos roubam o presente. E os 3 tipos, a Bíblia diz, podem ser entregues a Deus. O futuro que você teme, Deus já está lá. O passado que te persegue, Deus já te perdoou e já redimiu. O presente que você não controla, Deus controla. Então a pergunta que eu te faço essa manhã é: por que continuar carregando o que você pode entregar? Se essa mensagem está tocando em algo real para você, escreve aqui nos comentários: Senhor, eu entrego minhas preocupações ao Senhor hoje. Escreve isso como um ato de fé e de decisão. Porque quando você declara, você confirma para si mesmo o que o seu coração está escolhendo. E o céu ouve. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, se inscreve agora. Todo dia tem uma palavra nova para você começar o dia com Deus antes de começar com o mundo. Esse canal é o seu espaço de encontro com Ele toda manhã. Se inscreve e vem com a gente. Eu quero te contar algo sobre a natureza do controle.
porque eu acho que isso está no centro de muita coisa que você está carregando. A gente se preocupa, no fundo, porque quer controlar, quer garantir os resultados, quer ter certeza de que tudo vai ficar bem. E a preocupação é uma tentativa desesperada e exaustiva de controlar pelo pensamento o que não dá para controlar pela ação. Mas existe uma ilusão aí que é muito importante quebrar. O controle que você acredita que tem nunca foi real. Você nunca controlou tudo, nunca controlou as pessoas ao seu redor, nunca controlou as circunstâncias por completo, nunca garantiu todos os resultados que planejou. A vida sempre teve variáveis que escaparam das suas mãos, e mesmo assim, você chegou até aqui, porque alguém estava no controle do que você não controlava, e esse alguém é Deus. Ele sustentou o que você não conseguiu sustentar. Ele redirecionou o que estava saindo do trilho. Ele fechou portas que pareciam abertas e abriu caminhos que pareciam bloqueados. Ele agiu nos bastidores da sua vida em momentos que você nem percebeu. E hoje você está aqui por causa disso. Então, quando você entrega suas preocupações a Deus, você não está sendo irresponsável, você está sendo honesto, você está reconhecendo a realidade, que o controle nunca foi seu de verdade e que aquele que realmente sustenta tudo está do seu lado, está comprometido com a sua vida e não vai soltar a sua mão. Isso não é fraqueza. É uma das formas mais maduras de fé que existem. Tem mais uma coisa que eu preciso te dizer antes de orarmos. Entregar não significa que você para de agir. Não significa que você se senta no sofá e espera que Deus resolva tudo enquanto você não faz nada. Significa que você age a partir de um lugar diferente. Em vez de agir movido pelo medo, você age movido pela fé. Em vez de correr atrás das soluções em pânico, você caminha em direção a elas com paz. Em vez de tentar carregar o resultado nos seus ombros, você faz a sua parte e deposita o resto nas mãos de Deus. É a diferença entre trabalhar com ansiedade e trabalhar com propósito. É a diferença entre conversar com alguém que você ama com o coração apertado de preocupação e conversar com esperança de que Deus está no meio daquela relação. É a diferença entre encarar um dia difícil sozinho e encarar esse mesmo dia difícil com a certeza de que você tem um pai que está com você em cada hora dele. O dia pode ser o mesmo, as circunstâncias podem ser as mesmas, mas você, por dentro, é diferente. E isso muda tudo. Vamos orar agora. Se você puder, respira fundo uma vez antes de começar. Solta o ar devagar. E com esse ar que sai, imagina que você está soltando um pouco do peso que estava segurando. Agora de novo, inspira e expira devagar. Coloca as mãos abertas e vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai Celestial, eu venho até o Senhor nessa manhã com as mãos cheias de preocupações, cheias de situações que não sei resolver, cheias de medos que não sei nomear direito. Cheias de responsabilidades que pesam mais do que consigo carregar, cheias de perguntas que ainda não têm resposta. E eu venho fazer exatamente o que o Senhor me disse para fazer. Eu venho lançar tudo isso sobre o Senhor. Não porque eu sou fraco, mas porque o Senhor é forte. Não porque eu estou desistindo, mas porque eu estou confiando. Não porque os problemas não são reais, mas porque o Senhor é maior do que qualquer um deles. Senhor, eu entrego a preocupação com o dinheiro, com as contas que estão chegando, com as dívidas que estão acumuladas, com o mês que parece que não vai fechar. Eu não sei como isso vai se resolver, mas o Senhor sabe. E eu escolho hoje confiar que o Senhor que alimentou o povo no deserto, que multiplicou os pães e os peixes, que proveu em todo o tempo, vai prover para mim também. Eu entrego a preocupação com a saúde, a minha, a dos que eu amo. Os exames que estou esperando, os diagnósticos que me assustam, as condições que não têm previsão de cura. Eu coloco tudo isso nas mãos do Senhor, que é o Deus que cura, que restaura, que tem poder sobre o corpo e sobre a vida.
Eu entrego a preocupação com os meus filhos, com os caminhos que eles estão escolhendo, com os perigos que eu não consigo controlar, com o futuro deles que está fora das minhas mãos. Senhor, o Senhor é pai deles antes de eu ser, e o Senhor cuida melhor do que eu. Eu entrego a preocupação com o trabalho, com o emprego que pode estar ameaçado, com os projetos que podem não dar certo, com os colegas difíceis, com os chefes exigentes, com as metas que parecem impossíveis. Senhor, o Senhor abre portas que nenhum homem fecha, e eu dependo disso. Eu entrego a preocupação com os meus relacionamentos, com as pessoas que eu amo e que estão distantes, com as situações que estão travadas, com os desentendimentos que não foram resolvidos, com a solidão que eu sinto mesmo estando rodeado de pessoas. Senhor, o Senhor é o restaurador de relacionamentos, e eu confio no Senhor para agir onde eu não consigo. Eu entrego a preocupação com o futuro, tudo que ainda não aconteceu, mas que me assusta, tudo que eu planejo, mas não tenho como garantir, tudo que depende de tantas variáveis que estão além de mim. Senhor, o futuro pertence ao Senhor, e se pertence ao Senhor, eu posso parar de tentar controlá-lo. Agora, Pai, eu peço que no lugar de cada preocupação que eu acabei de entregar, o Senhor coloque a sua paz. Aquela paz que a Bíblia descreve como a paz que excede todo entendimento. A paz que não faz sentido pelas circunstâncias, mas que é real, que é tangível, que guarda o coração e a mente, que quando os pensamentos ansiosos tentarem voltar hoje, e eles vão tentar, a sua paz seja mais forte. Que quando a minha cabeça quiser entrar em espiral, o Senhor me lembre dessa entrega que eu fiz essa manhã. Que quando o medo bater na porta, a fé abra antes. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora e que também veio até aqui com o coração cheio de preocupação. Senhor, o Senhor conhece cada situação específica, conhece cada nome que está sendo carregado, conhece cada conta, cada diagnóstico, cada relacionamento, cada medo. Toca em cada coração agora. Que cada pessoa que entregou algo nessa oração hoje sinta, de verdade, não só como conceito, a leveza do que é tirar esse peso dos ombros e colocar nas mãos do Senhor. Eu declaro hoje, eu não preciso carregar o que Deus já prometeu carregar. Eu não preciso resolver o que só Deus pode resolver. Eu não preciso controlar o que está além do meu alcance. Eu confio, não porque a situação melhorou, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o Senhor é fiel, sempre foi e continua sendo. Hoje e amanhã, nos dias bons e nos dias que pesam, Senhor, guia cada passo meu nesse dia, que eu caminhe em paz, que eu trabalhe em paz, que eu me relacione em paz, que eu enfrente o que precisar ser enfrentado sem o peso do que já entreguei ao Senhor. E que ao final desse dia eu possa olhar para trás e dizer, eu entreguei e valeu a pena, com gratidão por ouvir, por se importar, por carregar o que eu não consigo. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração foi real para você hoje, escreve nos comentários, amém. Eu entrego e confio em Deus. Declara isso, porque o que você declara nessa manhã, você carrega pelo resto do dia. E não esquece, na descrição desse vídeo tem uma oração especial que continua essa palavra. Eu separei com cuidado para ser o próximo passo depois daqui. Clica na descrição e guarda para ouvir quando você sentir que o peso está querendo voltar. Antes de encerrar, eu quero deixar uma imagem com você que eu espero que fique na sua mente ao longo desse dia. Pensa numa mochila. Uma mochila pesada, cheia de pedras. Cada pedra é uma preocupação. E você acorda todo dia, coloca a mochila nas costas e começa o dia carregando tudo aquilo. Agora imagina que, nessa manhã, você chegou num lugar onde tem alguém maior do que você, mais forte do que você, mais capaz do que você. E ele olhou para você e disse, me dá essa mochila, eu carrego por você. E você entregou.
Você saiu desse lugar sem a mochila. Os problemas ainda existem, mas não estão mais nas suas costas. Estão nas mãos de alguém que consegue carregar. É assim que você pode sair desse vídeo hoje, mais leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque você entregou a quem pode resolver. Que o Senhor cuide de cada detalhe da sua vida hoje. Que você caminhe esse dia com leveza no coração. Que onde quer que você vá, a paz de Deus vá junto. E que cada vez que o peso quiser voltar, você lembre, eu já entreguei. Está nas mãos dele, e mãos mais boas do que essas não existem. Vai em paz. Deus está com você. Até a próxima oração. Deus cuide de você.